Foda. Semper paratus is our Aproveitando, uma coisa que a gente tá querendo saber é o seguinte. Eu vi que quem confiar no Estado, então, vai se fuder, né? Em regra, dos últimos 5.000 anos, não é isso? Quem confiou em governante, não é isso? Inclusive, eu atribuo, em grande parte, o sucesso dos judeus na história da humanidade ao seu ceticismo em relação aos governantes, não é isso? Você atribui a isso? Eles confiavam nos governos? Não. O judeu que confiava no governo, ele não sobreviveu, não é isso? Nunca sobreviveu. Esse aí mesmo, a seleção natural cortou, não é isso? Hein? É verdade. Teve um monte de judeu patriota dizendo que a Alemanha nunca faria isso com eles, não é isso? Quase não. Não teve um monte de judeu que lutou a Primeira Guerra Mundial pela Alemanha? Não, Não, mas rapaz, Hitler nunca vai fazer isso comigo, eu Não, sou um mas herói da Alemanha, não é a isso? Primeira Guerra não tinha nada a ver. Não, mas o judeu que lutou a Primeira Guerra diz, não, eu sou um patriota alemão, ele nunca vai fazer isso comigo, não é isso? E se fudeu ou não? Não, isso aí foi uma raridade, né? Rapaz, acho que teve um montão, viu? O judeu otimista se deu bem na Alemanha, que confiou, ficou até o final. Não. Hitler avisou no livro o que ele ia fazer lá, não escreveu no livro o que ele ia fazer ou não? Escreveu. Ele escreveu, meu irmão, ele avisou. Lula não tinha os cadernos do PT ali, ele escreveu tudo que ele tá fazendo ali. Não teve caderno do PT? Eles disseram que eles iam fazer. Quem disse que ia fazer uma coisa e fez outra foi o Bolsonaro, não foi o PT não, velho. Os cadernos do PT tinha tudo que eles iam fazer lá, né? Eles foram sinceros, né? Mas e se tratando dos Estados Unidos? Quem confiar no governo também vai se ferrar? Rapaz, existem lugares menos... Até na cadeia tem vagabundos menos piores que outros, né? Você não pode moralmente colocar um ladrão no mesmo nível de um latrocida, um estuprador, não é isso? Existem vários níveis. Uhum. Mas qualquer tributação, ela é ilegítima. Os Estados Unidos é o farol da liberdade e a Revolução Americana, a única revolução que deu certo na história da humanidade e fez a humanidade inteira ser muito mais livre e rica. Isso ninguém pode negar. Agora, tem várias coisas nos Estados Unidos que são mais totalitárias que no Brasil. No Brasil tem prescrição. Não existe isso no direito americano. Roger Ver, por exemplo, quase foi preso recentemente. Porque os caras disseram que ele não pagou imposto há 13 anos atrás. Há 12 anos atrás, ele renunciou à cidadania americana. Quase o cara vai preso. Se o Saverin, que é o brasileiro da nossa geração mais rico, voltar para os Estados Unidos, ele não vai preso? Vai. Não, mas aí foi sacanagem dele, né? Não, mas na época ele fez o que era legal. Era legal fazer. A Portugal, inclusive, tem exit tax. Depois que os Estados Unidos fez a lei Saverin, que é o cara ser obrigado a pagar imposto se residir lá acima de X anos, tem uma caralhada de países fazendo exit tax, bicho. Essa é a tendência aí que vai bombar, viu? Mas aí ele... Não, o que ele fez era legal. Agora, o governo americano considerou que foi feito com má fé. A questão é que a lei criminal é pra ser uma coisa que não seja... era pra retroagir, né? Não, a lei criminal não é pra ser uma coisa por analogia. Ele tem que fazer exatamente o que tá no tipo legal, não é isso ou não? Você acha que... Enfim, quais serão os últimos países digamos, a adotar o Bitcoin? Não faço a mínima ideia. Os Estados Unidos têm uma tendência eu acho que eles vão fazer com o Bitcoin o que eles fizeram com o ouro em 33. Eles vão expropriar, desapropriar. Agora, os lugares que vão desapropriar quem tiver Bitcoin em corretora. Acho que sim. Acho que eles vão fazer o que fizeram com o ouro em 33. O pessoal do ETF então vai se fuder. Rapaz, eles vão receber o dinheiro deles em dólar. Mas isso daí eles não querem receber em dólar, é uma sacanagem, porque querendo ou não, o dinheiro é seu. Acho que devia pôr a mão. Acho que essa galera toda que tá colocando dinheiro em ETF e negócio vai receber um montão de dólar. E os Estados Unidos vai se financiar por mais 20 ou 30 anos depois de qualquer outra moeda do mundo. E eu prefiro que os Estados Unidos façam isso do que a China e você. A China, você acha que vai fazer também? Não, tipo assim, não vai fazer porque não tem 2, 3, 4, 5 milhões de Bitcoin em custódia corporativa lá. Mas se eles tivessem a oportunidade, eles fariam. Qualquer governo do mundo, eu e você, como presidente do Brasil, se a gente pudesse fazer o Brasil ter 4 milhões de Bitcoins comprando involuntariamente com papel que a gente imprime, a gente ia dizer não? Esse poder? Claro que a gente ia dizer sim ou não. Não é? Você tem uma máquina. Você tem uma máquina que você aperta o botão e uma pessoa que você nem conhece morre e sai $1 milhão. Se você ia apertar o botão quantas vezes nessa máquina? Você que tá me ouvindo aí, se apertar o botão quantas vezes? Todo mundo ia apertar, porra. Uma pessoa desconhecida morre? Uma pessoa que você nem conhece morre e sai $1 milhão da máquina. Não ia apertar. Rapaz, a maioria das pessoas ia apertar de montão, velho. E depois que você apertasse a primeira vez... De repente o cara já é um velhinho, né? Já tá lá com 80 e pouco. Você nem conhece, nem... Você tá lá, o cara... Não, o cara tá lá na cama do hospital. Depois que já apertou 10 vezes o botão, você vai estar acostumado a matar a gente, não é isso ou não? Hein? O cara é um vagabundo, o cara tá na cadeira elétrica... Se pudesse escolher quem é que vai de base, aí sim. Mas aleatoriamente, não. Rapaz, olha, qualquer um de nós no governo, se a gente tivesse o poder de fazer... De gastar dinheiro público, a gente não ia gastar. Você não gostaria de imprimir dinheiro público pra libertar a Venezuela? Você não gostaria de gerar dinheiro público? Você acha que esse negócio de matar os vagabundos, como você tá dizendo, é grátis ou vai custar dinheiro? Tem que armar os caras? Tem que armar os caras. Vai gastar dinheiro só que é que público ou tá. não vai? Você não vai. Qualquer um de nós, meu irmão, se tivesse a máquina na mão, tinha imprimir, meu irmão. Ninguém quer mais que bandido vai pra vala do que eu. Só que é o seguinte, cara, nós não podemos querer fazer o bem, ou seja, que os bandidos sejam eliminados, fazendo o mal, que é desvalorizar a poupança do aposentado, o salário do trabalhador. Então a inflação é um crime per se.
Senão você cai num utilitarismo e isso não vai ter fim. É isso, mas a moeda já não tá condenada? Essa moeda vai morrer de qualquer maneira ou não? Se não virar o argumento das abortistas. Mas o real tá condenado ou não tá? Não, o real tá condenado. Isso ele vai morrer de qualquer maneira? A gente vai receber aposentadoria? Não, mas não... Acabou, isso o cara vai receber agora. Mas o real tem poder de compra positivo. Isso, mas vai morrer. Ele tem os dias contados, morrer, né? Mas nós temos que alongar esse prazo. Porque quanto mais alongar esse prazo, o prejuízo a longo prazo é menos pior do que prejuízo a curto prazo. Quem se beneficia mais com o real valorizado? A juíza lá que condenou o Léo Lins, o STF ou o aposentado? Quanto é o teto do aposentado mesmo? Quanto é que esses juízes estão ganhando, hein? Quem é que tá se beneficiando mais do real? É os vagabundos ou os honestos? Do real ainda manter algum valor? Quem é que tá se beneficiando mais? O problema é que o aposentado sofre mais com a desvalorização. Justamente porque quem tem dinheiro para investir em outros ativos vai investir em outros ativos. Pois é. Aprende com a experiência. O real tá condenado, a galera vai voltar a ver o valor de ter filho, não é isso? A ter uma relação social, não é isso? De acumular longe do Estado. Vai ser uma grande lição e bem dolorosa, não é isso? Vai ser uma grande lição e bem dolorosa. Nós nunca podemos cair no erro do utilitarismo. Certo. Nunca podemos fazer um bem, né? Querer fazer um bem através diretamente fazendo mal para algum inocente. O que eu queria aproveitar é falar o seguinte, a gente tem falado muito sobre que o Brasil tá defasado em diversas áreas. Então a gente não tá próximo do que é produzido nos outros países em eficiência. Não, só faz cair a produtividade há 40 anos. Tá caindo. A gente tá muito longe, por exemplo, de dominar certas áreas tecnológicas, de inovação. E a inovação vai piorar ou melhorar? E vai piorar ou melhorar? Vai piorar. A população brasileira vai ficar cada vez mais jovem ou mais idosa? Mais idosa. Nos próximos 10 anos a população já vai começar a cair. Vai, porque a taxa de fertilidade no Brasil tá abaixo do índice de reposição. Em 15, 20 anos vão ter bairros e cidades fantasmas no Brasil. Vai ter rua fantasma, com casa abandonada. Igual na Itália. Na Itália igual aqueles vilarejos da Europa que estão à venda em liquidação. A Itália tá sendo invadida. Tem um montão de gente querendo morar na Itália. Tem gente querendo vir morar no Brasil? Eu queria muito que as pessoas continuassem... Tem um monte de gente querendo vir morar aqui? Pra Itália. Pois é. A tendência nos próximos 10, 20, 30, 40 anos é ter mais ou menos demanda de imóveis nesse país. Menos. Pois é. Então, o preço vai cair. Esse é o ponto do colapso societal. E isso daí pra economia. Como que a economia vai se sustentar? As pessoas têm que fazer filhos. Eu acho que não tem mais ponto de retorno, não. Pro que tá nunca houve acontecer. Abaixo de 1,6 nunca houve, né? Isso que é mais ou menos onde o Brasil tá. Agora, as pessoas... A Coreia do Sul já foi, tá? A Coreia do Sul tá com uma taxa de 1,2, uma coisa patética. Já foi. Depende. Eu acredito que se acabar os benefícios misóginos, se acabar as leis feministas, volta rapidinho. Volta as pessoas, até bactérias, como é que chama? Respondem a motivações. Você restaurou... Acabou. Vocês concordam que em 48 horas, sem energia elétrica, acabou o feminismo ou não? Acabou. 48 horas? Sem energia elétrica, acabou o feminismo. Acabou lá na Europa, lá em Portugal? Não deu 48 horas, mas no Rio Grande do Sul acabou. Acabou, né? No Rio Grande do Sul acabou. Acabou. A mulher falou, eu quero igualdade, não sei o que, sem energia elétrica. Não falou acabou, não. Meu irmão, negócio de igualdade, né? Seja homem, por favor, me proteja. E em 72 horas volta a escravidão voluntária. A gente entregando o filho porque não tem condição de alimentar, não é isso? Você pode ficar com meu filho pra sempre. Eu vou ser seu escravo, só me alimente. Isso volta em 72 horas. Mas isso daí já era uma coisa bem mais antiga, não precisou falar da energia elétrica, né? Não precisou da energia elétrica. Não, mas atirando a energia elétrica, volta às instituições do passado, não é isso? Mas volta. Mas vai regredir 1000 anos assim, pô. De uma vez só? Que 1000 anos, pô? Não tinha energia elétrica há 200 anos. E sim, mas há 200 anos atrás você já tinha trabalho por pertencimento à terra, vínculo à propriedade. Isso continua. Sem energia elétrica ou não? Não precisa ser necessariamente escravidão, né? Não, 200 anos atrás não tinha escravidão? Tinha, mas não todo mundo. Não em todos os lugares. A escravidão acabou com a máquina a vapor, com a Revolução Industrial, não é isso? Sim. Ele não valia mais a pena financeiramente escravo, não é isso? O cara não tem obrigação nenhuma com o cara, paga a hora, se ele não produzir, se lasca e morre de fome, não é isso? Isso. A escravidão sempre foi uma reserva de mercado de latifundiário para não concorrer com os pequenos produtores. Tem um vídeo de Olavo excelente sobre isso. Por isso que a Princesa Isabel caiu, porque os malditos dos latifundiários republicanos, liberais, maçônicos, queriam manter a reserva de mercado e a Princesa Isabel acabou com a festa deles. Você assistiu aquele The Chosen? Assisti. Tem uma passagem bíblica de Mateus que o centurião pede a Jesus que cure o escravo dele. Você lembra dessa passagem? Inclusive tem um vídeo extraordinário de Olavo, se você quiser pesquisar aí, dele comentando isso. Por que o Jesus não mandou ele libertar o escravo? Porque a escravidão ela é moralmente neutra. O tratamento, o moral, a maneira com que o cara é escravizado é a maneira com que você trata o escravo. Tem pessoas que tratam filhos, pais e sócios de maneira absolutamente imoral, que corneia o cara, que trai o cara, que rouba o cara, que humilha o cara. Tem marido e mulher. O casamento é a forma com que o marido trata a mulher é determinada pela instituição.
Não, é determinado pelo como você se comporta, não é isso? Isso. Tem maridos que honram as esposas, tem marido que trai a esposa, não é isso? Tem marido que empurra AIDS na esposa, não é isso? Não acontece isso? Tem mulher que faz o cara criar filho dos outros. Tem empregado, tem empregador que destrói a vida do empregado, que assedia ele sexualmente e tal, não é isso? Concordo. Pois é. Inclusive, o cara tava falando, quantos por cento dos... Tem levantamento de quantos por cento dos testamentos no Brasil não apenas libertavam os escravos, mas deixavam os escravos com legado. Uma pessoa que trata um escravo como um filho, que às vezes era filho do cara, ele tem uma relação mais imoral do que o cara botar o menino pra ser empregado dele? Nossa, isso aí... Você entendeu o que eu tô dizendo? Júnior, isso aí que o 38 falou, que a escravidão é moralmente neutra, eu não podia discordar mais. Eu discordo completamente. A escravidão por dívida de criminal não existe. Não tá na lei de Deus? O cara matou o filho, o cara matou o pai de família. Como é que esse cara vai ser punido? É matar o cara ou botar ele pra trabalhar pra sustentar a família? Não, como é que chama o cara a ser obrigado a trabalhar pra não morrer? Você tá falando de bandido. Mas o nome disso é escravidão ou não é? Não, aí você tá falando de bandido. Mas o nome disso bíblico não é escravidão ou não? Mas o servo do centurião, o servo do centurião não era bandido. Não sei, eu não sei. Ali diz qual é a origem da escravidão do cara? Não, como era Império Romano, provavelmente era o que tinha escravidão criminal Romano, por conquista ou por dívida, né? Conquista de guerra, era aquela tese aristotélica de que algumas pessoas não merecem liberdade. Dívida, o cara é um pródigo, madeira, não é isso? Não, mas a dívida, o cara tem que ser forçado a pagar a dívida. Mas ele não pode ser vendido como se ele fosse ele mesmo uma mercadoria. Ele só precisa produzir e indenizar para quem ele tá devendo. Mas inclusive na Bíblia fala várias vezes de perdão da dívida. O de dívida, o bíblico, ele é por tempo determinado. Que é de 7 anos, não é isso? Inclusive, tem muitas pessoas que, inclusive a Ojeda, que é o advogado que fez uma análise sobre o meu negócio de escravidão, ela quer dizer, olha, o nome correto disso não é escravidão, é servidão. Porque a escravidão é perpétua, não é isso? E a escravidão bíblica por dívida é de 7 anos, não é isso? Então, na escravidão você é reduzido a uma mercadoria. Isso, e não é por tempo determinado, não é isso? Se você tem 7 anos pra servir o cara, no final dos 7 anos você tá livre, não é isso? É. Então, mas aí, por isso que é tão importante o magistério da Igreja Católica. Porque se a pessoa for só olhar a Bíblia é claro que ela é infalível. Só que aí o sujeito não vai ver como é que os fatos têm que ser interpretados. Jesus não veio aqui combater diretamente as instituições, fazer revoluções políticas. Ele veio estabelecer as bases da lei moral e combater o pecado, o demônio e a tentação do mundo. Aí, como consequência disso, nós temos o combate ao socialismo, à escravidão, aos problemas temporais. Por isso que São Gregório de Nissa, ele falava, o homem é a imagem de Deus, você não pode vender a imagem de Deus. Por isso você não pode ter escravidão. Mas voltando, aproveitando essa questão que a gente tá falando do colapso da sociedade brasileira, para onde vai a economia, para onde vai a produtividade, para onde vai o preço dos imóveis, isso vai tudo pro buraco, porque a população tá decaindo e a gente não consegue, a gente não é bom em nada. Vai ter mais ou menos impostos nesse país? Vai ter mais. Vai ter mais ou menos controle de capitais nesse país? Vai ter mais. Vai ter mais ou menos regulações nesse país? Vai ter mais. Vai ter mais ou menos corrupção nesse país? Muito mais. Vale a pena investir num lugar onde não vale a pena ser honesto? Você vai apostar na sua vida nesse país? Você quer aposentar aqui? Não tem como. Minha mensagem pra você é desinvista, velho. A única oposição não violenta em um estado de exceção, desinvestimento, velho. Não desafia Herodes. Nem São José não desafiou Herodes, não é isso? Ele foi ordenado a cair fora, ele caiu, não é isso? É verdade. Não detesta Herodes, velho. Se pique, velho. Se pique. Eu tô dizendo a você a mesma coisa que o anjo disse a São José, não é isso? Pegue sua mulher e seu filho e cá fora daqui. É aquela coisa. O quê? Menos de 40 anos é obrigatório, né? Acima disso é quando você puder. Depende. Se você for filho do governador, de um senador, o cara da STF, vale a pena você ficar aqui. Mas mesmo pra esse cara, não, mesmo que você... Filho de juiz vale a pena. Não, você tiver 35 anos e tiver concursado de juiz, vale a pena ficar. Agora não vale a pena você ficar comprando tesouro direto e ações. É você pegar seu cargo, seu salário maravilhoso e comprar Bitcoin em autocustódia, não é isso? É isso. Legalmente. Aproveitar enquanto não criminalizaram isso ou não. Antes que o governo perceba, exatamente. Você tem tempo pra isso. A janela vai fechar, como várias janelas já se fecharam. Você acha que em Portugal, na Espanha, o juiz ganha mais ou menos que aqui? Você acha que nos Estados Unidos da América... Mas pelo amor de Deus. Você tá num ambiente que você tá ganhando mais do que o que você faria se você tivesse... É pra você largar seu emprego? Como é? Mame até sangrar que você falou, não é isso? Sim. Mame até sangrar, não é isso? Ué, você tirar dinheiro da pior instituição que existe, que é o Estado?